amigos do canal. Eu tive uma agradável surpresa esses dias. Eu encontrei um canal muito útil, muito interessante, chamado Arquivo Mormon. Ele é relativamente recente, tem poucos inscritos, mas pelo que eu tenho assistido e dos vídeos que eu já assisti até agora dele, ele tem tido uma abordagem muito cuidadosa, muito zelosa, e ele realmente faz um arquivo, ele faz um documentário. Ele expressa pouquíssimas opiniões próprias, pessoais, e eu acredito que seja bastante útil. E os que eu já assisti até agora são vídeos um pouco longos, mas muito bem feitos, muito bem editados, de boa qualidade. Os que eu já assisti até agora são consistentes. O que eu quero dizer com consistentes é que, para o Mormon, aquele Mormon, não aquele Mormon mais ou menos, mas aquele Mormon fiel, aquele Mormon que tem um testemunho, que vai todos os domingos, que serve, que tem anos lá, décadas lá, que tenta levar a família toda, que tenta ser um missionário, que procura guardar todos os mandamentos, né? É esse tipo de Mormon. Para esse tipo de Mormon, eu tentava ser um Mormon assim, tá? Então esse tipo de Mormon, ele já vê qualquer tipo de informação contrária à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como mentira. Já é de cara mentira. Ele não confia em nada disso. Então, às vezes a minha abordagem aqui é um pouco incisiva, porque eu emito minhas opiniões pessoais. Então, a intenção deste canal, o meu, do que eu tenho gravado, não é fazer um arquivo Mormon, né? É realmente expressar como foi que aconteceu comigo. Não para ter fama, não para ter retorno financeiro. Quem conhece um pouco de YouTube sabe como é difícil monetizar. Esse daqui eu tenho outra profissão, tenho outra fonte de renda, não dependo disso. E por isso que meus vídeos são muito simples, eu não invisto em câmera, microfone, tudo é com o meu celular mesmo, tá? E sempre gravo porque tenho tempo e me deu alguma ideia que eu acho que vai servir para alguém. Essa semana, por exemplo, eu encontrei um amigo de infância, que na verdade era mais amigo de meu irmão que meu. Mas meu irmão me levava sempre, eu era criança, pré-adolescente, ele já adolescente, e ele me levava sempre para todas as diversões dele, quase todas, as que eu podia entrar, ele me levava. E eu andava junto com esse amigo dele. E nós éramos muito parceiros, muito companheiros, né? E esse antigo amigo me perguntou sobre meu irmão, sobre meus outros irmãos, e perguntou como foi minha saída do mormonismo, né? E eu disse, olha, eu nunca mais falei com meus irmãos, faz tempo. E nós tivemos uma boa conversa, né? Conversamos mais ou menos meia hora, e eu expliquei que, na verdade, não foram meus familiares que se afastaram de mim, mas eu que procurei manter uma certa distância, porque um mormon fiel que sai do mormonismo é uma tragédia. Alguém que retira os próprios garments é uma tragédia. Então, e quem permanece no mormonismo não quer saber por que você saiu, não quer saber qual foi a causa, qual é a justificativa, o que encontrou, porque tudo isso já é mentira. Então, devido a esse modo que um mormon fiel enxerga outro que saiu, isso leva a um convívio difícil, árduo, né? Muito difícil. E daí os vídeos que eu gravo aqui são vídeos como se eu estivesse tentando falar para meus irmãos, para meus amigos que são mormons, para meus parentes que são mormons, né? Já que eu não posso falar essas coisas diretamente para eles,
eu gravo um vídeo e coloco ao ar. Se por acaso é como se jogasse flores ao ar, se por acaso alguma pétala cair aos pés da pessoa, que eu gostaria de entregar essas flores, então que assim seja, né? Porque eu também sei que simplesmente enviar o link de um desses vídeos que eu gravo para um desses amigos ou parentes, ainda irmão, né? Isso para eles é como uma ofensa, né? Eu estou fazendo uma transgressão, eu estou agredindo, então é difícil, né? E eu serei sempre visto como um apóstata, né? E é difícil você ter um relacionamento com outra pessoa que ele vê como um apóstata. Ainda mais quando a pessoa que ele vê como apóstata tem uma crença que rege todos os pensamentos, todas as decisões, todo o modo de ser, de existir da pessoa, todas as escolhas. Então, a minha intenção aqui é de fazer um bem, não que eu seja dono desse bem, mas se Deus me permite transmitir esse bem que Ele me deu, que me concedeu, de graça, então quem receber algum bem que eu venha transmitir neste vídeo, também receba de graça, né? E é isso. É dificílimo a pessoa sair do mormonismo, principalmente quando ele era um mormon fiel, porque todos os relacionamentos de antes eram assim. Então eu conversei com esse amigo e disse para ele, olha, o valor de uma pessoa para um mormon fiel ele está atrelado à possibilidade da pessoa entrar no mormonismo, dela receber e aceitar o convite de também ser mormon. O relacionamento de um mormon com alguém que não é mormon é de duas maneiras. Uma, ou o mormon vive uma vida dupla, né? Que a pessoa está com um amigo e nas horas que está com um amigo tenta esquecer que é mormon e só vive o momento. Está com um parente que não é mormon, com um amigo que não é mormon e apenas vai viver aquele momento. Mas ao fazer isso, ele já está se traindo, ele já está sendo um mau mormon, porque ele não pode fazer isso. Ele sabe que é errado fazer isso. Então ele não pode simplesmente viver o momento, se divertir, passar um tempo junto, porque ele sabe que está sendo omisso. Pelo menos a religião leva a pessoa a entender isso, que a pessoa, se fizer isso, está sendo omisso. Então a pessoa vai viver um momento duplo. Para ele ser um bom amigo, ele precisa ser um mau mormon, tá? E quando eu falei isso para esse amigo de infância, ele entendeu e disse, mas isso, Isaac, vai ser prejudicial para a própria pessoa que não vai se ver íntegra. Eu disse, exatamente. E chega o momento que a pessoa, então, é reclamada pela religião, pela instituição religiosa, no caso, pelo mormonismo. A pessoa é reclamada para não viver essa vida dupla e então fazer, e aí a pessoa, o amigo vai chamar o fiel mormon vai chamar o amigo a ser mormon, o fiel mormon vai chamar aquele parente ao arrependimento, para deixar de ser apóstata e voltar a usar os garments, e assim por diante. Se ele não for viver uma vida dupla, ele vai precisar ser mormon íntegro, e o valor do outro está atrelado a essa possibilidade de ele poder ou voltar a ser mormon ou passar a ser mormon. Então, essa é uma grande dificuldade. E daí eu queria falar novamente sobre esse canal, Arquivo Mormon. Então, eu estou me dirigindo a você, que é um mormon fiel, agora. Então, eu vou falar por mim. Quando eu comecei a querer
realmente saber que aquilo tudo que eu estava me forçando a acreditar é verdade, é de fato verdade, eu pedi a Deus que me mostrasse dentro da sala celestial. E eu comecei a fazer investigações escondido, escondido de minha esposa, escondido de qualquer pessoa. Ninguém podia saber, porque se soubesse, eu podia ser desobrigado, ou eu podia, do meu chamado, eu podia ser visto como um mau mormon e as pessoas interpretarem erradamente. E vai que era verdade mesmo o mormonismo, então eu apenas estava em pecado desconfiando, né? Então era assim que eu me via. Então, o Arquivo Mormon, esse canal, pode ser útil para você que tem medo de investigar. Por quê? Porque o Arquivo Mormon, ele utiliza os arquivos, os ofícios e documentos que são oficiais da instituição Mormon, que são pertencentes à Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Então, ele expõe as coisas que são proibidas para os mormons saberem, que se eles souberem e quiserem ser íntegros, vão ter que sair novamente a integridade, né? Então o mormon, para ele ser íntegro, ele não vê uma vida dupla. Também vai chegar um momento que ele vai saber que o mormonismo é falso. Então ou ele vai viver uma vida dupla, tá lá dentro sabendo que é mentira, ou ele vai ter que sair mesmo, né? Foi isso que aconteceu comigo. Eu não tolerava mais viver essa vida dupla. Eu era conselheiro no bispado, e eu tive que sair. Daí, esse canal vai lhe servir porque você vai ter medo de pesquisar por conta própria, você vai ter medo de encontrar uma fonte que esteja falando uma mentira, então você vai verificar e reverificar e reverificar. Então esse Arquivo Mormon vai ajudar muito a você, né? Você vai assistir algum vídeo do canal, vai ver as fontes que ele expôs e vai verificar. Vai entrar naquele site, vai abrir aquele link, vai procurar aquele livro e vai ver se de fato aquilo que ele está mostrando é real, é fato, ou ele é mais um mentiroso anti-mormon, tá? E pasme, as mentiras anti-mormons que eu tanto escutava, isso é mentira dos perseguidores da igreja, a maioria delas, de fato, era verdade. E quem era mentira era quem dava justificativas dentro da instituição. Então, o outro conselho que eu estou tentando dar a você é que não saia meramente, não chute o pau da barraca, não faça isso, né? É um conselho. E saia em busca da verdade. Saia porque você quer ser fiel a Jesus, você tem uma consciência que a verdade é absoluta e que pessoas mentem. Que eu, quando estava sendo um mormon duplo, estava mentindo. Então outras pessoas podem ser mormons duplos e mentirem. Então as pessoas mentem. Faça essa investigação disposto a sair se você encontrar que o mormonismo é falso, mas não saia enquanto não encontrar. É um conselho também. Talvez eu devesse aconselhar você simplesmente sair, mas esse sair você estaria traindo sua própria consciência. Então, saia porque você viu e está percebendo que as promessas não são cumpridas. Claro, você vai dizer, mas eu tenho um testemunho, eu já vi várias promessas sendo cumpridas na minha vida, mas você sabe do que eu estou falando. Deus é bom o tempo todo. A Ele pertence tudo. Ele é a fonte de todos os bens e o doador da vida.
as promessas divinas se cumprem, mas existem promessas peculiares e feitas de certo modo que nunca se cumprem. Quem passar por isso vai entender o que eu estou querendo dizer agora. Então você vai ver essas promessas não cumpridas e vai colocar a culpa em si porque você não foi um mormon fiel o suficiente ou coisas parecidas. Chega um momento que você vê que não é isso, é apenas uma promessa não cumprida. Você também vai reconhecer doutrinas estranhas. Claro que toda doutrina a pessoa termina se acostumando. A pessoa vai repetir, vai ensinar, vai fazer malabarismos mentais, vai encontrar passagens de escrituras e tudo mais, mas no fundo a pessoa sabe que é uma doutrina estranha, muito peculiar, e que surgiu com José Smith ou com os sucessores dele, e que para essa doutrina de fato ser verdade é necessário que tudo mais também seja verdade. Então a pessoa vai saber, e mais uma vez eu digo que quem passou por isso sabe do que eu estou falando. Então, a pessoa também se culpa, dizendo, porque eu não estudei o suficiente, porque não pesquisei o suficiente, porque não estou limpo de olhos para entender suficientemente, mas sabe que é uma doutrina estranha. Então, você vai ter coragem para fazer a investigação e, ao encontrar que o mormonismo é falso, sair, porque você quer uma vida pura, você quer ser íntegro, você quer um coração quebrantado, e você está vendo que lá dentro do mormonismo não está conseguindo. Por mais que você faça o que dizem, você não está chegando aonde você percebe que Deus queria que você chegasse. E eu vou além. A pessoa tem um entendimento lá dentro que, ainda que alcance tudo que o mormonismo diz, não é exatamente isso que Deus espera de você. Você vai perceber que a consequência de acreditar nas doutrinas do mormonismo e viver as cerimônias, as ordenanças, as leis, está sendo prejudicial ao invés de ser um instrumento, um meio de salvação. Então, a partir daí, a pessoa toma coragem de investigar e esse canal Arquivo Mormon pode ser útil. Eu faço outra recomendação. Nessa angústia, nessa luta, nessa busca, não comece procurando uma opção melhor, não comece procurando já a solução se o mormonismo for falso. Para onde eu vou se eu descobrir que essa igreja é falsa? E como é que vai ser o relacionamento com meus familiares, com meus parentes? E agora, como é que eu vou conseguir passar? Então, é normal a pessoa pensar em como vai ser todas as consequências. É importante, mas às vezes o pensar na dificuldade das consequências força a pessoa a acreditar em coisas que não são verdadeiras e a interromper o processo de busca. Então, primeiro, é importante que a pessoa fique em paz em fazer a busca, pelo menos o suficiente para fazer a busca, para investigar. E depois fique em paz quando perceber que o mormonismo é falso. E depois sair. E depois enfrentar as consequências. Não é para ser inconsequente, mas é para enfrentar um desafio por vez, um dia de cada vez, cada dia o seu mal. Então, os arquivos da instituição estão disponíveis. As informações estão fáceis de se entender. A dificuldade não é essa. Depois que você fizer a investigação, tomar sua decisão, daí você vai fazer as mudanças na sua vida.
Mas você vai fazer as mudanças com calma, com muita cautela, sempre em adoração a Deus, sempre à medida que Ele lhe indica um caminho. E aí você também vai poder fazer o bem. Não que você nunca fez antes, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Eu vou tentar ser mais claro. Aí você vai poder entrar nos eixos. Não que eu esteja dizendo que eu esteja nos eixos, mas entenda. Você vai poder eliminar de sua vida aquilo de mal que você viu que estava entrando. Você vai poder trazer para sua vida aquilo que recusava, porque era exigido que você recusasse, e seriam coisas que iriam lhe levar a uma vida mais íntegra e próxima da verdade. Fiquem com Deus, boa sorte, Deus os ajude. E o que mais? Deixem aí nos comentários, compartilhe esse vídeo. Se puder, curta e se inscreva para que essas palavras, essas informações cheguem a mais pessoas. Até logo.